Então, eu vou passar a palavra para o Gustavo de Moraes e para o Francisco Mendonça, para que eles façam um resumo das manifestações da manhã de hoje nesse painel. Bom, pessoal, bom dia a todos também. Eu quero agradecer o convite para fazer essa relatoria. Essa mesa da manhã, a mim, foi muito produtiva. Eu pesquiso na área de climas e pude notar que nessa mesa foi colocado em evidência a visão crítica do tema, da relação clima, alimentos, desenvolvimento e a ciência na América do Sul, saúde aí no meio. A conferência de abertura ela nos trouxe uma série de itens que foram tanto do geral quanto ao específico. E a gente tem a felicidade dos conferencistas estarem no plenário para nos corrigir nessa relatoria. Eu anotei em detalhes parte dessas exposições, não sei se vai ter tempo de colocar todos, mas os que eu me ative mais dizem respeito ao fato de que o professor Gilberto, quando abre a sessão com uma conferência ampla, ele nos chama, sobretudo, a partir de algumas questões, a pensar a agricultura brasileira, mas não fica restrito à agricultura brasileira, sua produção em relação às condições climáticas. Ele retoma um histórico dessa produção e nos leva a pensar de onde que nós viemos e para onde é que nós tendemos a caminhar. Acentua o fato de que há uma fragilidade considerável no sistema de ciência e tecnologia, que tem diretamente a ver com o problema da propriedade intelectual, e daí ele passa a tratar da elevação da produção da agricultura brasileira no âmbito, ou tomando ela na perspectiva de problemas. Mas problemas que não dizem respeito única e exclusivamente à produção dos grãos em si, mas fala de um contexto de sociedade. Fala dos problemas ambientais advindos dessa elevação e desses problemas também associados à condição de injustiças sociais no país. Fala, ou de maneira bem apropriada, coloca o custo dessa elevação da produção, muito diretamente refletido no alto custo ambiental da produção no país, colocando em xeque muitos dos biomas do país. Numa parte mediana para o final, ele traz uma atenção sobre as grandes conferências internacionais e faz aí uma crítica sobre a economia verde como uma possível retórica nesses novos cenários de desenvolvimento, mas chama a atenção de que, travestida com o verde, ela pode ser, em grande parte, uma manutenção de uma economia tradicional que, em si, traz muitos problemas à própria condição ambiental, do clima, saúde, agricultura e alimentação no país. E, na parte mais final, ele traz esse paradoxo a partir da proposta da hipótese de Norman Borlaug, da intensificação versus extensão da agricultura brasileira. Nesse aspecto, 2 pontos ele coloca em destaque, que é a relação entre intensificar a produção na mesma área ou expandir a área de produção, afirmando que, no Brasil, a postura foi tomada pela primeira, que seja, a gente intensifica a produção na mesma área e que isso tem problemas generalizados. Mas coloca a questão seguinte, baseado no Paciura, de que como é que hoje nós, pensando a ciência e o conhecimento no país e a agricultura, nos colocamos diante da necessidade de dar mais utilidade às descobertas nas ciências agrárias. Ou seja, há um certo fosso ainda, uma certa distância muito grande entre avanço do conhecimento e a aplicação disso na produção. Daí caminha para a questão da agricultura sustentável, chamando a atenção para os cuidados com o greenwash, e encerra a conferência chamando a atenção em 3 pontos. A relação entre o comportamento humano e a herança cultural, que nos faz refletir, do ponto de vista mais filosófico, sobre a carga genética ou as marcas do desenvolvimento humano. Uma crítica sobre a utilização de modelos, isso fala ele indiretamente, mas faz alusão à estatística, que é aplicada de forma crítica em muitos processos e que, com esses dados, muitos resultados não aplicados e sem significados adquirem o ar de conhecimento científico rebuscado. E que as limitações disciplinares, que ele dedica o final da conferência, acabam aparecendo como um grande problema para os avanços, de que os problemas que ele elencou ao longo da palestra tem muito a ver com essa condição de que estanques e produzidos completamente dissociados uns de outros, conhecimentos disciplinares muitas vezes não trazem solução aos problemas demandados pelas questões colocadas anteriormente.
e que aí predomina a retórica da dominação, né, que ele vai criticar essa condição, dizendo que é preciso trabalhar na conciliação de áreas de conhecimento, e que muitos discursos dos problemas gerais são de problemas gerais, mas que não se mudou muito. Já há muito discurso no mundo falando sobre todos esses problemas, e que ele conclui dizendo que nós não sabemos muito para onde vamos, mas sabemos muito do que não deveríamos fazer. E conclui a exposição nesse sentido. As três exposições sequenciais tratam de temas diferenciados, embora complementares, tendo muito um a ver com o outro. O professor Oswaldo nos traz riquíssimos argumentos para conceber o clima e as mudanças climáticas do ponto de vista da incerteza. Isso a mim me trouxe muita alegria, até comentava com o Gustavo, de que o cenário geral midiático e muita parte da ciência nos faz quase crer como um todo que estaríamos no discurso único no planeta, no pensamento único, de que tudo vai em direção a mudanças climáticas altamente conhecidas, com modelos matemáticos via meteorologia internacional. E o professor Oswaldo nos traz inúmeros argumentos mostrando a incerteza que existe sobre o conhecimento do clima, a necessidade de avançar sobre eles, coloca em questão as equações utilizadas para esses modelos, acentua o fato de que, muito recentemente, que a superfície dinâmica que é colocada como um elemento dos modelos, mas ainda assim de maneira muito frágil, muito aberta, e de que esses problemas da microescala são efetivamente problemas graves para a previsão. Que os modelos tornaram-se muito complexos, se comparados aos últimos 20 anos aproximadamente, e que essa complexidade nos coloca nessa eminência de ter que inserir cada vez mais os seres humanos e suas atividades na condição ou na termodinâmica da atmosfera. Como colocar isso nos modelos matemáticos é um grande problema. Portanto, mais uma vez, insistindo, claramente mostrando a incerteza dos modelos. Daí ele passa para falar da educação no geral, no Brasil, o seu processo histórico, os atrasos ligados a uma herança histórica brasileira, de uma corte portuguesa, enfim, que não permitiu ou não promoveu o desenvolvimento do conhecimento científico no país, e que isso é muito recente. O país tem muito poucos doutores, especificamente na área das ciências atmosféricas, muito pequeno, há uma quantidade ínfima de bolsas, de investimentos em projetos, e que é preciso, então, investir mais nesse conhecimento. Ele apresenta 3 pontos na conclusão, que o conhecimento científico possibilitará a redução dessas incertezas pontuadas, e que a velocidade na redução dessas incertezas depende do investimento em recursos humanos. Por fim, que essas certezas serão um mero formalismo acadêmico se não diminuirmos as desigualdades sociais, levando a ênfase dele para além da meteorologia, da ciência da atmosfera estanque, dá um eco na última exposição, ou a última parte da exposição do professor Gilberto. O professor Reinaldo nos traz exemplos de estudos dos eventos meteorológicos severos feitos pelo Instituto CIMEPAR, Sistema Tecnológico do Paraná, e abre sua exposição diferenciando, do ponto de vista conceitual, eventos meteorológicos extremos e eventos meteorológicos severos. Dá vários exemplos deles e diz, ou afirma ao longo da exposição, que o mais complexo desses estudos é identificar que a gênese dos eventos severos advém de eventos ordinários, e que, a partir de um momento, desencadeiam para ser severos, e que a previsibilidade hoje ainda é falha nessa detecção. E coloca em evidência a questão de como detectar, como diagnosticar e monitorar quanto, quando e onde, né, se pode, a ciência meteorológica pode fazer isso com qualidade. Esse tipo de conhecimento de definir essas condições temporais, locais e intensidade é fundamental para tratar do que ele aqui passa a chamar de risco a eventos meteorológicos. Ele que traz essa expressão, risco meteorológico, que vai ser sequenciada pelo colega de Santa Catarina, que também vai falar um pouco de risco. Traz exemplos do mundo inteiro, do Brasil, de projetos, de ações institucionais voltadas ao conhecimento e ao monitoramento desses eventos, e que culminam, em parte, traz exemplos do Brasil, sobre mapas de riscos a eventos severos.
Afirma ele que os impactos não advêm diretamente da magnitude dos eventos em si, mas, sobretudo, da infraestrutura das cidades e da falha na previsibilidade desses mesmos, que dá eco ao que o professor Gilberto também abre na conferência inaugural. O professor Oswaldo, ele se contrapõe à postura do professor Oswaldo de que, no Brasil, ele considera que se aparelhou substancialmente nos últimos 10 anos, contrário à crítica do professor Oswaldo, de que não, que há ainda um grande fosso no conhecimento meteorológico face à competência tecnológica e de recursos humanos. Mas também incide ele que é preciso que haja uma maior interação entre a academia e a operação dos sistemas do conhecimento dos sistemas meteorológicos e monitoramento, e que, a despeito de tudo, o Brasil tem seguido as diretrizes internacionais, mostrando progresso científico, embora permaneçam questões abertas. Enfim, o professor Ângelo Massanhan, ele traz exemplos da cultura do milho e do feijão nos 3 estados da região sul, uma ênfase principal sobre o milho em Santa Catarina, e mostra a relação da produção desses cultivares, milho e trigo, com as mudanças climáticas dentro dos cenários globais aí produzidos por instituições de abrangência internacional. Mostra a relação de risco e ameaças e vulnerabilidade dessas culturas para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mas afirma que nem todos os impactos da variabilidade alta dessa produtividade nas últimas décadas advêm de mudanças climáticas, que se conjugam essas quedas ou superávites na produção desses cultivares em relação a condições tecnológicas, sociais, edáficas, etc., que não necessariamente sejam mudanças climáticas. Mostra ele que os cenários futuros das mudanças climáticas globais não alteraram as produções de milho em Santa Catarina, mas, ao contrário, áreas da produção de feijão nos 3 estados tendem a se reduzir, sim. Que observaram eles, os pesquisadores de onde ele vem, que as temperaturas mínimas elas serão menos impactantes nos limites da produção nos 3 estados do que fora anteriormente, e que a radiação solar, ao contrário, vai limitar a produção de plantios recomendados nesses 3 estados. E que é preciso avançar muito no conhecimento dos impactos das mudanças climáticas globais sobre a produção agrícola, sobretudo estudos que apontam para a redução da produção em face dessas mudanças. Concorda com as afirmações das incertezas já lançadas anteriormente nas falas anteriores, mas que é preciso, além de conceber as incertezas, avançar nas interações entre as variáveis que afetam o rendimento dos grãos, seja dando-nos também sequência à perspectiva multi- e interdisciplinar que o professor Gilberto lançara na abertura. Enfim, do meu ponto de vista pessoal, aproveito os últimos segundos para colocar a minha crítica de que nós poderíamos também ter na mesa uma abordagem da relação clima, indústria e cidades. Nossa leitura na mesa de manhã levou clima, saúde e alimentos, mais a relação dos impactos da agricultura, e para uma outra oportunidade, ou uma janela em aberto fica para as nossas contribuições do Sul para a conferência de novembro, que é a relação das cidades, da urbanização e as condições climáticas. O segundo ponto e último da minha crítica ou contribuição é em relação aos editais de projetos das FAPs. Não é? A gente tem acompanhado uma sincronia entre propostas do Ministério da Ciência e Tecnologia com algumas FAPs. Eu diria especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pude acompanhar alguns, lançando editais específicos para projetos multidisciplinares ligados a mudanças climáticas e seus impactos. No Paraná isso não aconteceu, eu não conheço Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá, mas de uma maneira como aqueles editais lá, e envolveram vários cientistas nesse projeto, estão envolvendo sobre impactos das mudanças climáticas atuais e cenários futuros, da meteorologia, da agronomia, da cidade, tudo. E um outro ponto desse edital é sobre a ciência básica em relação ao conhecimento do clima e atmosfera no sul do Brasil. Então, encerro com essas 2 questões. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de relatar essa mesa. Eu, como economista, fico muito feliz de poder relatar 2 palestras de agrônomos e 2 palestras de meteorologistas, porque
houve uma ênfase nas incertezas, né, e nós, em economia, né, tentamos sempre esclarecer o público sobre essas várias incertezas na atuação social que nós temos. E quem pesquisa em economia do meio ambiente sempre gosta de dizer que nossa função é juntar as incertezas da economia, aquilo que tanto o Gilberto quanto o Ângelo apontaram, com as incertezas da meteorologia e tentar produzir alguma certeza. Então, essas quatro palestras ficaram com essa mensagem de que nós ainda temos um enorme campo de pesquisa, um enorme campo de atuação. Nós ainda precisamos interagir em termos de conhecimento. O Ângelo notava isso muito bem quando ele dizia que apenas uma das variáveis costuma ser pesquisada, uma série de outras sociais relativas ao CO2 precisam ser investigadas. Né? E dentro dessa abordagem, também gostaria de lembrar, né, isso ficou um pouco claro na palestra do professor Gilberto, e também do professor Ângelo, que a nossa região, o nosso estado, ele vive problemas econômicos, problemas de desenvolvimento econômicos recorrentes devido a variações climáticas extremas. Né? Então, o nosso, se não por mudanças climáticas, o nosso clima já revela a nossa vulnerabilidade, a nossa parcela de responsabilidade para com os resultados da nossa sociedade. Resultados não só econômicos, mas resultados sociais em termos de desigualdade. É um assunto que complementa, uma informação que complementa as palestras, mas todos os resultados ao redor do mundo e ao redor do Brasil, quando avaliam resultados socioeconômicos de mudança climática, quase sempre destacam a desigualdade sendo intensificada na ausência de medidas outras corretivas. Então, acho que a desigualdade é um assunto que retroalimenta os problemas climáticos, os problemas ambientais, e deve ser um eixo de combate na nossa pesquisa. Deve ser um eixo de busca de soluções, especialmente, né, numa sociedade como a brasileira, que tem um histórico tão grande de desigualdades. Por fim, eu acho que o Fernando já foi bastante, Francisco já foi bastante extenso, mas eu gostaria só apenas de destacar que a tecnologia, né, nesse sentido, ela entra não apenas como um ator social, mas também como um ator ambiental. Então, tecnologia, ela não é só proporcionar soluções ambientais, mas também proporcionar oportunidades e proporcionar chances, né, de desenvolvimento econômico. Então, pegando o ponto com o qual eu iniciava a minha intervenção, quando nós, aqui numa região exposta ao clima, enfrentamos problemas recorrentes, uma das estratégias possíveis, um dos eixos possíveis na nossa evolução, sem dúvida, é investir em biotecnologia. A biotecnologia, ela não só vai complementar o futuro avanço da sociedade, mas ela também vai complementar aquelas indústrias ou a agricultura, o setor primário e secundário, que, numa abordagem moderna, ele é visto como um setor a ser superado, o setor a ser deixado de lado e transposto por indústrias mais inovativas, indústrias de serviços, quando, na verdade, eles se complementam. Tá? Então, a ênfase nos resultados da desigualdade como resultados que acabam por determinar variáveis ambientais é muito importante e muito relevante. Acho que isso fica bem claro tanto na palestra do Ângelo quanto na palestra do Gilberto. E, por fim, né, a necessidade da gente investir mais, pesquisar mais nas áreas meteorológicas, nessa interação com as ciências sociais, algo que ficou bastante expresso, não só nos indicadores que o professor Oswaldo trouxe, mas também, né, nas contribuições do professor Reinaldo. Obrigado. Eu agradeço, então, os relatores, e eu gostaria de comentar para a plateia de que existe uma dinâmica de produção de documento síntese que vai ser colocada em prática na sequência, né, desse evento como um todo, e a ideia é da relatoria ser única, né? Dessa forma, os relatores entraram como um acordo para que haja a produção de um preâmbulo de documento a partir desse momento. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que, à tarde, às 14 horas, a gente tem a sessão 2, que vai tratar da tecnologia, ética, educação em saúde. A conferência principal é do professor Flávio Kapczynski, da URGS. E também nós temos, às 17h30, a sessão magna,
né, e, na sequência, um coquetel. Eu gostaria de abrir a palavra para algumas, né, questões, se for o caso, e para que haja a resposta, se assim for necessário, dos nossos palestrantes. Eu só lembro a vocês que nós não temos muito tempo, então seria algumas questões, 2, 3 questões. Obrigada. Por favor. Bom dia a todos, Maria Elizabeth, do Paraná. Eu gostaria de fazer a pergunta ao professor que antecedeu, que falou sobre os grupos de pesquisa, não é? Ao professor, se existe no país já hoje alguns grupos de pesquisa formados com essa modelagem, preocupados como objeto de pesquisa a modelagem complexa, não é? Porque os sistemas hoje são bastante complexos, e se existem algum grupo de pesquisa instalado no país hoje, como é que está funcionando, etc. Obrigada. Pois não. Infelizmente, o professor Oswaldo ele teve que se ausentar porque ele está viajando para o exterior agora, após o almoço, então ele não pôde permanecer. Se alguém gostaria de comentar essa questão, fique à vontade. Nós vamos transmitir o questionamento e vamos colocá-lo, então, em documento final. Solicitar, ele se colocou à disposição para questionamentos, ele vai entrar em contato, então, conosco. Por favor, aqui. Né? Bom dia, é Shirley, Centro Universitário Univages, em Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Com relação à fala do professor Gilberto, apenas acentuar a questão sobre os custos ambientais e sociais e a relação com a ampliação do espaço agrícola. E aí eu gostaria de me remeter a um problema bem sério que isso nos traz, que é pensarmos a situação das populações tradicionais que estão situadas no entorno dessa expansão aí. Então, como que as políticas públicas elas estão dialogando, né, com essas questões e com relação aí ao fomento da agricultura e o espaço que essas populações tradicionais representam para a história, para a nossa história, enfim. Obrigada. Obrigado, Shirley. Não, a pergunta ela é totalmente pertinente e ela está muito inserida naquilo que eu falei. Não existe uma receita única, embora a tendência de um modelo dominante da produção, existe sim muitas políticas públicas. Nós temos o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fortemente com políticas voltadas à agricultura familiar. Nós temos projetos, inclusive, na forma de lei. Então, tem vários instrumentos que contemplam, não é só essa agricultura empresarial, embora esse seja o modelo dominante. Agora, tem muito trabalho na área de agricultura orgânica, na área dos saberes tradicionais. A própria Embrapa tem centros que se dedicam muito, que é uma empresa nacional, não é uma visão única, tem os centros agroflorestais da Amazônia, tem várias linhas, então não está isolado, tem várias instituições que trabalham. É claro que o que mais aparece, pela maior vulto, acaba sendo o negócio agrícola como um todo, mas não, de forma nenhuma é desconsiderado, né? Existem muitas instituições, muitas organizações que atuam. E exatamente o que nós colocamos, né? A tendência sempre de como harmonizar isso aí, que a solução não é a única e nem serve para todos. E acho que não devemos fazer quase uma agricultura hermética ali, só com aquela planta, tudo igual, talvez não seja a saída. Então, a resposta não é fácil. Agora, de forma nenhuma, o Brasil não está olhando para isso. Tem instrumentos, tem investimentos, tem gente preocupada que se dedica, que faz o enfrentamento nessas sempre teve, mas hoje tem bastante, né? Então,
mais ou menos o que você colocou. E complemento, acho que eu tentei passar essa mensagem que é uma questão, quando um assunto com tamanha complexidade, como a exploração sustentável de biomas, como a redução de desigualdades sociais, quase sempre não há uma receita que contemple todas as situações. Então, há uma diversidade de soluções, certamente. Eu só queria fazer duas colocações. Primeiro, respondendo à questão da amiga da SET, né, da senhora Maria Elizabeth, a questão de iniciativa no sentido de pesquisa e desenvolvimento, que, se é que eu entendi bem a questão, né, que agregue essas questões de uma maneira geral, tanto a parte técnica, assim, de clima, e a parte de agricultura, e assim vai, quanto a parte social e outros desenvolvimentos, né. A FINEP tem lançado diversos editais e projetos recentemente, recentemente, de 2008 até 2011, ela lançou diversos editais justamente com essa conotação. Uma rede de pesquisa que leve em consideração todos os tópicos e que possa desenvolver interações institucionais, principalmente em regiões, né? Nós tivemos, a nível federal, uma rede de pesquisa bem grande, que tocou nesses pontos todos, que eu toquei dois assuntos, o projeto ADAPT, que é um projeto de adaptação, de previsão de tempo, mas também havia a parte, vamos dizer assim, interação com a sociedade, com a parte de mecanismo de defesa civil, com a parte de prefeituras, pessoas que estão mais na parte executiva desses problemas, né? E outros projetos, como alguns projetos que existem a nível de região, na região sul, nós tivemos algumas iniciativas da FINEP no sentido de agregar os pesquisadores e sociedade para tratar desses temas também. E projetos também a nível nacional, como foi o projeto que eu comentei, que é o Sinal SOS, que é também uma rede de pesquisa com a intenção de trabalhar o tema de desastres, de eventos meteorológicos severos, e desastre e também comunicação à sociedade. Então, existem, sim, algumas iniciativas, e no momento elas estão assim, paradas. Nós gostaríamos que a FINEP retomasse esse tema, porque, vamos dizer assim, eles foram interrompidos recentemente, em 2011, em 2012, atualmente não tem nenhuma chamada nesse sentido, mas a iniciativa foi bem interessante, porque agregou, os resultados foram bem grandes, não só na parte sul, mas foram todas as regiões, norte e nordeste, agregaram bastante conhecimentos, né, nos temas. Queria fazer mais só um comentário, Francisco, na minha parte, no final, na última colocação da minha apresentação. Na verdade, eu me contrapus ao professor Gilberto, não ao professor Oswaldo. Então, é só para corrigir, quando você fala ali que eu me contrapus, é só um esclarecimento, só para você corrigir ali. Então, apenas, a correção deve ser feita para todos. É a relatoria da sua exposição, Reinaldo, é que quando você expôs, você contrapôs o fato de que o professor Oswaldo falava negativamente. É o professor Gilberto, na verdade. Era a fala do Oswaldo criticando os poucos recursos para a meteorologia no Brasil. Desculpa, mas eu me contrapus a uma transparência que ele colocou sobre as mudanças climáticas, nada havia sido feito, algo assim. Não. Que o contraponto que eu notei foi de quando o professor Oswaldo fala criticamente sobre o pouco investimento em recursos para as ciências da atmosfera no Brasil, você considera que o Brasil se aparelhou substancialmente nos últimos 10 anos, sim, que então, aí tem avanço. Então, é essa contraposição entre vocês dois. Se é a outra, essa outra eu não anotei. Tá tudo bem, então.
Eu vou tentar ampliar. Na verdade, eu acho que nós comungamos, que eu coloquei que a gente fala muito e faz muito. E o professor, de certa forma, corrobora e contradiz um pouco o que o professor Oswaldo colocou. Ele colocou que tem poucos doutores ou muitos doutores. Na verdade, a gente faz, e faz bastante, mas nós acabamos... Qual é o grande problema? É falta de doutores? Eu acho que não é. Eu acho que o grande problema é que nós tentamos reproduzir um doutor que é igualzinho ao professor da universidade, que quer o mesmo emprego do professor, e que não é um agente de transformação, raramente, porque a tradição, se não pegar uma Alemanha, que desde o final do século XIX, a grande indústria química absorvia desde vários prêmios Nobel aí, na área, nós temos uma tradição de produzir uma ciência de quantidade. Tanto que ele fez uma comparação que a USP produzia 3 vezes mais doutores por ano que Berkeley, não foi isso? Ou algo assim. Então, sei que não tem muita saída, nós precisamos dessas métricas, disso, mas a forma que nós atuamos talvez justifique, precisamos produzir doutores e artigos e não sei o quê. E a relevância na transformação, essa é uma questão, eu sei que tem vários programas, não tem dúvida nenhuma. Depois do desastre de Angra, foi Angra, não, no Rio, ali do ano passado, né? Criaram aqueles 2 centros que você citou de desastre, um que está o Nobre, outro acho que está o Marengo, lá em Cachoeira Paulista. Enfim, o INMET reforçou os sistemas de alerta. A minha colocação é mais no sentido reflexivo, mais uma crítica mais pessoal que propriamente ao sistema. Não tenho dúvida que o sistema brasileiro mudou muito, que melhorou. Acho que a Folha de São Paulo há pouco traz uma reflexão, né, que o Brasil despencou, o número de produção científica, os índices aumentaram, mas ele caiu no ranking mundial. Então, essa opção pela ciência da quantidade em detrimento da qualidade, eu não sei se vai nos tirar desse caminho. Quando nós adotarmos a postura da quantidade, talvez nós não consigamos sair, vamos ficar dominados. Aquilo que eu colocava, apesar de toda a pujança da agricultura brasileira, tem uns pulos do gato que nós somos dependentes. Nós não somos proprietários quais são as duas tecnologias? Só para ficar em 2 tecnologias da agricultura endeusada por todos os produtores. Os genes RR, RR2, mais BTs, e todas pegar as grandes corporações, Monsanto, Dow. Se nós olharmos no licenciamento previsto em 2014, 2016, 2018, a piramidização, o empilhamento de genes já com projeção de liberado, por mais que nós botarmos dinheiro no nosso sistema público, nós não estamos alcançando aquele nível de inovação. Daí aquilo que eu dizia, bom, precisamos ter as organizações públicas, precisa ter a preocupação com a propriedade intelectual, com o instrumento, precisa, talvez até para transformar isso em bem público ali adiante. Porque senão o outro protege e nem a sociedade pode... Então é um dualismo, mas eu não tenho dúvida nenhuma, você citou várias iniciativas da Organização Meteorológica Mundial, de redução de impactos, isso já não é de hoje, vem desde os anos 90, era a década internacional para a redução dos desastres naturais, né? Então, tem muitos investimentos, sim. Agora, essa questão, academia. E a Embrapa é uma semi-academia, quase uma academia, é uma academia também no padrão universitário. Nós produzimos e tentamos nos reproduzir. Então, a maioria, o que a gente vê, a própria meteorologia que foi citada no Brasil, salvo nos anos 90, quando sai o Carlos Magno do INMET, monta Clima-Tempo, depois sai o Paulo Ittichuri, monta a SOMAR, a maioria dos meteorologistas ainda hoje acho que tem um emprego na esfera pública, não é? Poucas empresas absorvem. Então, é um pouco diferente. Bom, nós tentamos reproduzir nos anos 90, acho que foi 90, e começa a dar a RBS, que é a Central de Meteorologia, mais ligada a suporte à verificação. Nós tentamos reproduzir na meteorologia privada no país. Então, era meteorologia operacional, INMET, a Marinha, a Aeronáutica. Tentamos reproduzir aquilo que os Estados Unidos vive após a Segunda Guerra, quando os oficiais da aeronáutica americana são jogados fora do exército e criam as oportunidades na meteorologia privada, a Sociedade Americana de Meteorologia e os seus credenciamentos.
Então, no Brasil, reproduz numa pequena escala. Mesmo, bom, precisamos de mais formações que vão ser absorvidas pelos órgãos públicos. Então, nós temos que mudar essa capacidade de criar. Temos que criar temos, mas temos que criar a capacidade da inserção. Eu sei que o FINEP já criou os DTI, as inserções, ou a incorporação, mestre, doutor nas empresas, mas nós precisamos ampliar isso aí, porque senão nós estamos reproduzindo um organismo que é nós mesmos, multiplicando, crescendo, igual, e não transformamos a sociedade. Ok? Foi nesse sentido, mas eu não discordo, em essência, de nada. Eu só estou tentando esclarecer um pouco mais o que era aquela questão que acabamos fazendo, mas não necessariamente fazemos a melhor forma aí. Obrigado, desculpe, não estou contrapondo, não, ao contrário, concordo plenamente, acho que a tua colocação foi pertinente. Ele contrapôs essa questão que se faz, não é o ar de aparência, que não se faz, não, se faz muito, né? Seria uma crítica vazia ignorar todos os investimentos, toda a criação de institutos de educação, seria uma irresponsabilidade. Obrigado. Professor, eu vou pedir desculpas à plateia. Nós vamos ter que encerrar a sessão da manhã em função do adiantado da hora. E eu vi que o professor também gostaria de se manifestar, mas nós gostaríamos, então, de receber as indagações por escrito, né, registradas na secretaria ou com os relatores, e vamos, então, trabalhar no sentido de abordarmos esses questionamentos que ficaram em aberto. Muito obrigado a todos, e a gente se encontra novamente às 14 horas. Obrigada.